O Brasil tem cerca de 822 mil casos de estupro a cada ano, 2 por minuto. E em 2 desses minutos vividos por Cassandra Leandro, o que inicialmente parecia ser um assalto na porta de casa, era na realidade a sua entrada para esse número que, segundo pesquisas, é subestimado no país. Cassandra Leandro é um bom motivo para viver e precisou trilhar uma jornada para superar a dor desse crime sofrido. A sua história de resiliência, determinação e fé é o que você vai ver a partir de agora. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao programa Você é um Bom Motivo para Viver. Todos os episódios, todas as histórias de bons motivos para viver estão no canal da Rede Super. Na playlist Você é um Bom Motivo para Viver, você confere cada uma dessas histórias. Como a gente sempre diz, são histórias únicas, histórias que nós trazemos como referência, como um pano de fundo para levantar assuntos importantes deste tripé de autocuidado que nós precisamos ter: corpo, alma e espírito. No programa de hoje, eu já recebo aqui meu amigo parceiro nesse programa, Guilherme Fenelon. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite, Thalita. Dr. Lucas Farnese, também amigo e parceiro do nosso programa, seja bem-vindo. Obrigado, Thalita. E mais uma vez eu agradeço a vocês pela contribuição, por falar de um assunto tão sério, tão importante, que traz desdobramentos tão traumáticos na vida de uma mulher, de um homem que passa por um crime como esse que nós vamos compartilhar aqui hoje na história que a Cassandra Leandro traz pra gente. E também quero aproveitar para já agradecer a você, Cassandra, por abrir a sua história para a gente, para que traga reflexões, alertas e uma contribuição da importância de buscar ajuda e de um recomeço em Deus. Mais uma vez, muito obrigada, você é um bom motivo para viver. Então vamos conhecer um pouco da Cassandra e ouvi-la. Ele veio atrás de mim, colocou um revólver nas minhas costelas e falou: olha, isso é um assalto. Eu falei assim: tudo bem, pode pegar. E aí eu tirei minha bolsa e falei: pode levar. Ele: eu não quero a bolsa. Aí eu olhei e eu não entendi naquele momento o que ele queria. Porém, ele falou: você vai andar comigo até onde eu quero que você ande. Porém, não faça barulho. E aí eu comecei a andar com ele nas pontas do pé, que eu estava de bota, muito barulhenta, e comecei a andar e a percorrer um caminho que todo ele era de casas de familiares. E ele sabia cada uma daquela casa. Ele falava: olha, se a sua tia sair aqui no portão, eu vou matar ela e você. E aí eu andava mais uma casa e ele falava: se o cachorro latir e alguém sair, eu vou matar você, o cachorro e a pessoa. E aí a gente foi percorrendo durante ali uns 800 metros, com muitas casas de conhecidos, e ele sabia cada uma daquelas pessoas, inclusive a movimentação. E aí ele andou mais um pouco comigo e me enfiou por uns arames farpados que tinha num lote vácuo, e ali ele me estuprou. E no estupro ali, ele começou a falar: eu sou muito mal, eu sou do PCC, eu sou uma pessoa muito perigosa, você é muito boazinha, sabia? Porque as pessoas como eu poderiam fazer isso, aquilo, e começou a falar algumas péssimas atitudes que ele poderia ter comigo naquele momento. E aí eu virei para ele e falei assim: tá tudo certo, o que você tiver que fazer, faça, porque eu confio no Deus que eu sirvo. E aí, nesse momento, ele parou. Aí ele já não fez mais nada, ele sentou do meu lado. E aí ele falou assim: como assim? Que você vai falar de Deus nesse momento? E aí eu falo com ele assim: não, tá tudo certo. O único porém aqui dessa história toda é que se você não me liberar, o meu pai provavelmente vai começar a me procurar. E aí as coisas podem ficar diferentes. Isso já era mais ou menos 5 horas da manhã, já estava ficando de manhã. Ele então levanta, veste suas roupas
e conte até 100. E ali eu tinha certeza que ele ia me matar. Tinha certeza absoluta. E aí ele falou, anda, começa a andar. E aí eu fui suplicando. Falei, Deus, não deixa ele me matar, minha mãe não vai me achar aqui. A minha preocupação era que meus pais não me achariam perto de casa. Eles iam achar que aconteceu alguma coisa longe de casa. E desse tempo, até a hora em que eu caí nos braços do meu pai, eu não lembro como que foi. Eu lembro que eu tenho uma pequena memória de como se eu tivesse corrido muito. E aí eu escutava o barulho de chaves e eu achava que ele estava correndo atrás de mim. E eu corria muito, mas eu não lembro como eu abri o portão, como que foi todo esse percurso nesses 4 quarteirões, que eu estava a 4 quarteirões da minha casa. E aí eu lembro acendendo a luz do quarto dos meus pais e caindo nos braços do meu pai. Eu estava muito machucada. E aí eu caio nos braços do meu pai. E aí eu tenho alguns relances. Eu abro o olho, eu vejo minha mãe gritando. Eu abro o olho, eu vejo meu pai chorando. E aí foi uma sensação de estado de choque durante alguns minutos. Doutor Lucas, diante do trauma, do que ela sofreu, do crime que ela sofreu, é comum ter realmente como se fosse um apagão de memória de algumas coisas que aconteceram? É comum, né? Esses eventos traumáticos, é muito comum a pessoa relatar que não lembra de grandes períodos, né? Às vezes não lembra de nada, né? Tem flashes, né? A pessoa relata que tem pequenos flashes e às vezes a pessoa vai começar a lembrar anos depois, né? Ela começa a revivenciar e relembrar determinados fatos que ocorreram, né? Então, às vezes, a carga emocional é muito grande, né? E isso é uma carga emocional muito grande, é um misto ali de medo, de angústia, de raiva, junto aquela coisa emocional toda, né? E pode acontecer sim, e não é infrequente, né? É bem comum, na verdade. Comum. Assim. Em consultório também é o que você percebe nos atendimentos terapêuticos? A gente percebe sim. Essa situação que pode, enquanto um mecanismo mesmo de defesa, né, as pessoas não terem realmente a memória exata dos fatos, dos episódios, como que aconteceu, até para poder dar conta de lidar com aquela dor e não ficar com aquele processo que é como se fosse o looping, né, ficar revivendo os fatos. Então pode acontecer tanto uma coisa quanto outra. Você pode também ter pessoas que vão desenvolver um transtorno de ansiedade, pode virar depois uma crise de síndrome do pânico, porque essa história fica se repetindo, dando looping, né, com relação a esse processo de memória traumática, né, um efeito pós-traumático, então as pessoas ficam revivendo essa história. Ou então você realmente passa por um processo meio que um apagão ali e armazena isso no cérebro e eu não lembro, e não lembro exatamente, e não lembro de verdade mesmo, de alguns fatos ou detalhes do fato. Né? Naquele momento, como o estresse é absurdo, a pessoa quer sobreviver. O que está em jogo ali é a vida, Por isso que às vezes corre não sei quantos quarteirões para poder conseguir chegar em casa, não sabe nem como que chegou. Menor ideia. Corre, tem força, deu conta, tomou depois um tipo de providência. Menor ideia do que aconteceu, como que ocorreu. Quando ela se dá por si, ela só vai dar conta mesmo quando ela percebe que o perigo está cessado. Né? Ou minimamente, né? A gente está ali fora do risco. Foi quando ela descobriu que ela estava em casa com os pais. Quando ela se desperta, então, dentro de casa e que ela entende o que está acontecendo. É como um instinto de sobrevivência mesmo. E que ela consegue só, né, relaxar, instinto de sobrevivência, literalmente. Né? Ela vai correr pela vida. Com relação a isso. Então, ela conta mais quais... Ela fez isso. Por isso que, né, ali o criminoso, né, fez isso. Né? Você vai contar até tanto, dá tempo dele, por exemplo, fugir, mas até aquele momento ela está na dúvida, ele vai me matar. Porque ela tinha certeza, ela falou, né, que tinha. Ela vai contar quais foram os reflexos também, pós. A Cassandra, depois do estupro, foi uma mulher muito machucada. Eu namorava há 8 anos. Né? Eu era do louvor, a igreja não soube lidar com a situação, então ali eu comecei a me perder um pouco no caminho, que eu achava que... Eu não questionava Deus, mas eu esperava das pessoas. Então eu fiquei um pouco mais solitária, fiquei 2 anos dentro de casa com síndrome do pânico, não conseguia sair de forma nenhuma, porque
porque ele me pegou na porta de casa, então ele sabia que onde eu morava, então eu achava que ele ia voltar. E comecei um grave quadro de depressão. Eu fiquei depressiva ao ponto de querer morrer. Mas eu queria toda aquela dor fosse embora. E a forma que eu achava de que a dor fosse embora era me sentir amada e querida por alguém. E que me aceitasse, não me olhasse com cara de dó, não me olhasse com pena. Porém, começamos a viver juntos e ele me traiu muito. E por várias vezes, sobre o perdão, né? Sempre perdoando, sempre conversando. Chegou em um momento em que eu disse, olha, eu vou embora, não consigo mais ficar aqui. Eu vou para a casa do meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu começo a passar mal e aí eu faço o teste de um ultrassom, porque eu não podia engravidar. Eu tinha miomas e o médico falava que não era possível uma gravidez devido ao tamanho dos miomas no útero. E aí eu vou fazer achando que eu tinha piorado dos miomas. E aí a médica vira, olha mãe, tem miomas e tem um mioma batendo o coração. Aí eu, tá grávida, tem 6 semanas. E aí aquele momento é o divisor de águas, porque naquele dia eu tinha decidido, quase que pedido assim, Deus, me leva. Se for os miomas, acaba logo com isso, vamos tirar a vida logo, vamos acabar com isso aqui, porque eu não suporto mais tanta dor. Você tinha falado sobre a questão do medo, da síndrome do pânico, realmente desdobramentos que a Cassandra vivenciou na sequência do trauma, da dor, do crime que ela sofreu. E quais outros elementos que são muito comuns em situações como essa? Thalita, algumas pessoas que são acometidas por esse tipo de situação, de ordem sexual, como um estupro, por exemplo, infelizmente nós temos estigmas sociais, são marcas sociais. Então, você é vítima de um assalto, e você é vítima de um sequestro relâmpago. A sociedade olha isso de um jeito, mas alguns tipos de situação é tão difícil que criam marcas mesmo sociais. As pessoas têm muita dificuldade de lidar. A gente presta atenção na história dela, como que ela relata, que o próprio pessoal da comunidade dela não soube lidar. Então, às vezes, é o outro que não sabe lidar com aquilo que eu vivi, sabe? Então, isso atrapalha ainda mais, o que exige de mim fazer uma adaptação. Ela falou 2 anos dentro de casa, recolhida. Então, outros sintomas começam a surgir em decorrência por causa do seu meio, como é que eu vou lidar com isso, quais são os desdobramentos que eu vou ter. Então, não é só uma questão eu comigo mesmo, mas eu com o outro. São coisas importantes que a gente tem que reaprender a lidar. E aí, uma parte que é extremamente sofisticada para a gente poder pensar é quando eu vou me relacionar com outra pessoa. Porque aquela marca é tão grande, o trauma é tão grande, né? A mesma coisa acontece com pessoas vítimas de abuso. Como é que eu vou me relacionar com outra pessoa? Como é que eu vou ter, por exemplo, uma vida sexualmente ativa, saudável com outra pessoa depois de tanta dor, de uma marca tão grave com relação a isso? Então, eu preciso de ter muito cuidado, eu preciso de passar por um processo, muitas vezes, de cuidado, de tratamento, de acompanhamento. Acolhimento. Para eu dar conta de ser acolhida, para eu dar conta de entrar para um novo relacionamento, porque senão eu corro o risco de achar que ninguém, por exemplo, que eu não mereço, por exemplo, sabe? Então, eu acabo, às vezes, correndo o risco de escolher pessoas para a minha vida que estão muito aquém de mim mesmo, sabe? Então, pessoas que tinham aí danos na relação à sua autoestima, danos com relação à sua capacidade de percepção com relação ao outro. Então, a minha capacidade de avaliar o outro, ela fica prejudicada. De se avaliar. De se avaliar muito. Então, assim, não é que isso acontece sempre, mas os relacionamentos podem se desdobrar de uma forma destrutiva. Então, eu posso ter escolhas ruins para esse relacionamento. Isso não é sempre que acontece, mas são os cuidados que a gente tem que ter, né? De pensar como é que eu vou... E isso não tira a dignidade de ninguém, entende? Então, eu preciso de ter muito cuidado com relação às próximas escolhas, né? Porque muitas vezes para poder ter uma pessoa que vai lidar com essas histórias na vida de alguém, tem que ser uma pessoa também que é especial nesse sentido de saber acolher,
de entender essa história, saber que essa pessoa passou por um processo traumático. Você tem que ter uma pessoa que tem que ter, no mínimo, uma sensibilidade para dar conta de lidar com isso. Né? Se eu vou relacionar com uma pessoa, se a pessoa foi vítima de um estupro, eu tenho que ter, no mínimo, sensibilidade, capacidade de fazer acolhimento para eu dar conta de me relacionar com essa pessoa. Há uma necessidade de compreensão de que em todas as situações, aquela pessoa não é uma vítima, mas naquela situação, naquele crime que ela sofreu, ela é sim uma vítima. Então, ter essa maturidade emocional para poder dar significado para isso também, tanto a pessoa que passou como quem se relaciona com ela, independente do tipo de relacionamento, é muito importante para... Muito importante. Inclusive, e claro, existe uma diferença. Existe a pessoa que estava dentro de um relacionamento, né? Ela falou, por exemplo, ela tinha um relacionamento. Né? E aí, o que a gente faz? Como é que a gente dá conta de elaborar esses processos em conjunto? Entende? Porque tem pessoas que sofreram isso e conheceram uma pessoa. E às vezes você pode ter alguém. Às vezes você pode estar dentro de um relacionamento e acontecer um caso desse. Então, não só a pessoa tem que ser cuidada, mas a pessoa que está junto com ela também precisa de cuidado. Para poder... Como é que a gente vai lidar com isso em conjunto, né? Então, você tem um namorado, você tem um esposo. Né? Como é que a gente lida disso de forma conjunta? Porque também é muito traumático. Também é muito traumático. Eu já acompanhei caso, né, que o marido adoeceu por causa disso também. Né, com todos os seus sentimentos também completamente alterados com relação a isso, seu comportamento, raiva, senso de justiça própria, medo, culpa, uma série de procedimentos também que precisam de cuidado. Isso. E ela vai contar pra gente qual foi o impacto da descoberta da gravidez. Naquele primeiro momento foi de anestesia, eu fiquei anestesiada. Quando eu chego em casa, eu já chamo o Mateus pelo nome. Eu tinha certeza que era um menino. E aí, Mateus é o presente dos céus para mim. Porque naquele último dia, antes da descoberta da vinda do Mateus, eu dizia, não quero mais nada, Deus. Me tire a vida. Não dou conta mais de tantas dores. Não é para mim. Não quero viver. E quando vem o Mateus, é como se fosse uma chave. Eu começo a amar imensuravelmente, incondicionalmente o Mateus. Ele é o que me aproxima mais de Deus hoje, porque hoje eu entendo o amor de Deus por nós. O Mateus diariamente me leva mais para perto do Pai. O Mateus me ensina todos os dias sobre generosidade, sobre o amor incondicional, sobre compartilhar, sobre entrega, sobre confiar. Eu sou um bom motivo para viver, porque Deus me deu vida e vida em abundância. E hoje, sabendo a filha que sou, a identidade, né? Tendo firmado a minha identidade, eu tenho certeza que eu sou um bom motivo para viver, para transformar outras vidas e para viver essa vida que Deus me prometeu. Verdade, Cassandra, você é, o Mateus também é, e que bom, né, por essa graça, abundante graça de Deus, né? Eu falo sempre que a vida insiste e vê-la insistindo, né, traz pra gente também um senso de esperança e de expectativa sobre esse Deus que pega coisas assim tão absurdas que, como você explicou aqui, né, Guilherme, que às vezes a sociedade exclui ou despreza e para ele tem um valor tão imensurável, né, de recomeço, de uma nova história, de possibilidades, de futuro. Então fica para a gente essa palavra, né, que em Deus há mais adiante do que o que ficou para trás. E, doutor Lucas, eu queria que você, nesses minutos finais que a gente tem do programa, sinalizasse, reforçasse a importância da busca em situações como essa, de ajuda, de suporte. O Guilherme falou aqui bastante sobre a questão do ponto de vista terapêutico, né? Mas também multidisciplinar. A gente sabe que outras doenças mentais, emocionais são desencadeadas em função de episódios e traumas como esses. Então, às vezes, a pessoa, o primeiro momento dela, ela viveu isso, essa situação trágica, terrível, mas depois outras coisas vêm. Seja uma síndrome do pânico ou outros gatilhos que acionaram coisas e geneticamente também ali, coisas que estavam ali, que talvez fosse passar a vida inteira sem ser ativado e a partir de um trauma como esse é ativado e precisa ser cuidado. Eu fico vendo essas histórias assim e eu acho
impressionante como é que não tem alguém perto que para falar assim, você precisa de um tratamento, né? Você precisa de uma ajuda, né? Eu sei que você passou uma situação difícil, eu sei que foi uma situação complexa, mas existe um transtorno aqui que você precisa buscar uma avaliação. Né? Esse é o acolhimento da dor que o Guilherme fala muito, né? Sim, você tem que compreender, a gente tem que ter compreensão, tem que ter aquela coisa toda, mas a pessoa tem que tratar. Né? E às vezes ela pode sozinha ali não pensar, ela pode nem pensar nisso, né? Às vezes ela está envolvida em tanto pensamento, ela está achando que a culpa é do abuso, é das traições, é de tudo ali que ela passou, né? Mas o gatilho, o motivo, o que levou não importa, né? Precisa de um tratamento, né? Precisa de um tratamento. Você está ali deprimida, contou ali que estava pensando em tirar a própria vida, tem que tratar, né? Seja por um motivo, seja por outro, seja sem um motivo aparente, né? A pessoa tem que tratar, né? E não tem uma pessoa para falar, não é uma pessoa para incentivar, uma pessoa para ajudar, para buscar, para marcar, para levar, né? Não tem, né? Não sei se não teve, né? Pelo menos não relatou, não foi uma coisa assim que parece que aconteceu. Mas como a gente usa como uma referência, pode ser que você esteja vivendo uma história que às vezes alguém não te falou, olha, busca ajuda, e a gente está aqui para dizer isso, né? Sim, da importância. A pessoa tem que buscar ajuda, né? Às vezes ela fica querendo que as pessoas entendam, que a igreja acolha. As pessoas têm que entender, as pessoas têm que acolher, mas a pessoa tem que buscar ajuda. A gente tem que voltar a ficar bem, né? Independentemente do que aconteceu, por mais terrível que seja a história, a gente tem que voltar a ficar bem, né? Não dá pra gente se acostumar a ficar mal porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque minha infância foi assim. A gente não pode ser vítima do nosso passado. Nunca. Independente, por mais difícil que seja, a gente tem que voltar a ficar bem. Né? E se eu não estou conseguindo sozinho, eu vou buscar ajuda. Né? Claro que não vai ser só da parte médica, né? Não vai ser só o médico que vai resolver isso. Né? Eu não estou falando disso que a gente vai resolver tudo, mas a parte médica ela tem uma importância muito grande também. Né? Tem a parte espiritual, tem a parte psicológica, tem vários fatores, mas tem a parte que é o tratamento que a gente faz, né? Que ele é importante. A pessoa está com dificuldade de voltar a ficar bem, né? Não se posiciona como não deixa a sua identidade te transformar numa vítima do passado, né? Eu estou assim porque aconteceu isso lá para trás, né? A tua história tem que ser contada assim, ó, aconteceu isso lá atrás e eu me recuperei e fiquei mais forte por causa disso que aconteceu lá atrás, né? Isso me deu mais força, né? A nossa história tem que ser contada desse jeito, né? O nosso passado ele tem que ser uma referência para a gente viver melhor, para a gente se transformar uma pessoa melhor, para a gente se recuperar, a gente tem que se recuperar dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas frustrações, né? Porque senão a pessoa ela abre mão de viver bem para ficar ali remoendo um passado ruim, como se ela tivesse condenada, né? Como se um abuso, né? No caso da história que a gente está conversando aqui, como se aquilo fosse uma condenação para ela viver mal para o resto da vida. E a gente não pode aceitar, a gente não pode ter essa postura nunca. Eu vou interromper o nosso papo com o Dr. Lucas, com o Guilherme Fenelon, os nossos especialistas aqui no nosso programa, por um bom motivo. Eu tenho um recado muito importante para poder te dar. Você já sabe que o nosso programa se importa com a saúde do corpo, da alma e do espírito. E agora eu quero falar com você sobre a saúde física. Como vai a sua saúde? Você tem sentido dores ao subir escadas ou quando carrega sacolas pesadas? E você, diabético, está com dificuldade para controlar a doença? Chegou a hora de você voltar a ter qualidade de vida. Hoje eu trouxe aqui para a nossa programação a Giovana, que vai contar para a gente sobre o poder da surpreendente planta Ora Pro Nobis. Ela ajuda a aliviar as dores, a controlar a diabetes e ainda beneficia todo o nosso organismo, não é mesmo, Giovana? É isso mesmo, Thalita. Gente, por si só, a Ora Pro Nobis é uma ótima fonte de nutrientes com ação anti-inflamatória e antioxidante. Mas o Ora Pro Nobis da Francis Life é ainda mais potente, porque foi formulado com 20 aminoácidos que agem diretamente no foco das dores. Por isso, ajuda a aliviar dores articulares, musculares e também dores mais intensas, como as causadas pela artrite e artrose. Mas atenção, esse tratamento é exclusivo, você só encontra ligando 0800 771 6868. Eu vou repetir, 0800 771 6868. Agora, Giovana, me conta uma coisa. Além de combater as dores, como o Ora Pro Nobis da Francis Life ajuda a controlar também o diabetes?
Thalita, esse Ora Pronobis ajuda a controlar e a prevenir a diabetes, porque é uma super fonte de proteínas e minerais e fibras que auxiliam no controle de patologias como o diabetes, o colesterol e também a pressão alta. Ligue 0800 771 6868 e fale com nossos consultores agora. E é verdade também, Giovana, que ajuda a fortalecer a imunidade? É isso mesmo, ele também ajuda a fortalecer a imunidade porque tem 15 vezes mais vitamina C que uma laranja e também tem mais cálcio que o leite, fortalecendo a saúde dos ossos. Você aí em casa quer voltar a ter qualidade de vida? Ligue 0800 771 6868 e quem ligar e falar que viu Ora Pronobis aqui na Rede Super ganha na hora 70% de desconto e de presente o gel massageador Chronic Life. Então, essa dupla aí, você pode correr agora para aproveitar. É 70% de desconto. E o gel Chronic Life, que sai de brinde aqui na Rede Super. Então, vamos falar juntas, Giovana? Vamos lá. 0800 771 6868. Esse caminho da busca, né, realmente por uma ajuda, por um suporte, seja psiquiátrico, terapêutico, o que quer que seja, seria um start para a superação? Sim, sem dúvida. Seria um start para poder fazer a superação a partir de quando ela teve a energia e a força suficiente para dar conta desse processo, porque no primeiro momento a única coisa que ela vai dar conta é de sofrer a dor dela com relação a isso e toda a gente chama isso de energia, né? Essa quantidade de condições que a gente produz para poder lidar com o dia a dia da gente, no primeiro momento vai ser suficiente só para uma manutenção de um cuidado. Assim que isso for suficiente para ela poder começar do processo desse start de dar conta, sem dúvida nenhuma, relação de ajuda, buscar essa relação. Hoje existem grupos de apoio que são extremamente importantes. Eu gosto muito de sugerir, porque uma coisa é você estar com um profissional e é muito importante, sim, mas os grupos de ajuda, eles são fantásticos, porque você vai ouvir histórias muito semelhantes, muito parecidas com a sua história, de pessoas que viveram aquilo que você está vivendo e que naquele momento, se você acha que é insuportável, que você vai morrer, mas você vai ouvir histórias e vai falar assim, meu Deus, é possível, é muito difícil, é extremamente, é um caminho que eu vou ter que percorrer, mas é possível, porque eu ouço história de outras pessoas que superaram, que deram conta, então eu sugiro muito, procura ajuda, procura esses grupos de pessoas que já passaram por coisas semelhantes. E algo extremamente importante, você abriu hoje essa conversa dizendo dos dados estatísticos. Não deixe de denunciar, não deixe de comunicar autoridades, não deixe de registrar na polícia, porque essas coisas ajudam muito no serviço de inteligência até encontrar as pessoas que são pessoas responsáveis, porque normalmente as pessoas que fazem isso fazem mais de uma vez. E isso é extremamente importante. Não deixa, né, por motivo nenhum, de fazer sua queixa, o seu registro dessas ocorrências. Precisa ser denunciado. Esse silêncio, ele deixa outras vítimas, né, como você bem disse, deixa outras vítimas. Então, quando há uma denúncia, isso é uma possibilidade de que outras pessoas não sejam vítimas, né, não sejam vítimas. Então, se nós pudermos fazer algo pelo outro, que seja por meio da nossa dor, né, por meio dessa terrível dor. Eu quero agradecer mais uma vez a contribuição, o alerta, né, o alerta do cuidado que nós precisamos buscar ter uns com os outros e com a gente nessa busca pelo enfrentamento e superação de traumas e dores, e também esse alerta social de cuidado uns com os outros também para evitar ou pelo menos conseguir diminuir esse senso de impunidade que nós temos, de que as pessoas elas vão gerando vítimas e vítimas e vítimas e vítimas e vítimas e nada é feito. Muito obrigada, Guilherme, mais uma vez. Obrigada, doutor Lucas. Obrigado, Thalita. E você, lembre-se disso, é um bom motivo para viver. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.